Alô, torcedor! Estamos começando aqui pelo Nosso Futebol, Diretoria FC. Vamos tratar hoje de muitos assuntos. Tem muitos assuntos bacanas. E temos um convidado, mas um ilustre convidado, um convidado super especial. Daqui a pouquinho, eu não vou dar um spoiler não, daqui a pouquinho vocês vão saber quem é esse convidado. Aqui o Diretoria FC, o nosso programa de todas as semanas, que você já sabe. Hoje, segunda-feira, estou falando hoje porque segunda-feira que é o dia que vai o programa, mas durante a semana você pode assistir em reprise aqui no canal Nosso Futebol. Deixa eu dar aqui, dar aquele alô pro Felipe Cardoso que está aqui comigo. Felipe, o nosso convidado hoje é muito especial, hein, Nossa Senhora, meu Deus do céu, já vibrei muito com ele. Já vibrou e já teve tristezas também com ele, né? Já tive tristezas também. A vibração foi em 2012. Opa! E a tristeza foi em 2005, se eu não estou equivocado. Mas, porra, a alegria de 2012 foi maravilhosa. E ontem, hein, Duarte? Quem achou que não ia ter futebol domingo, hein? Nossa, cada jogo melhor do que outro na Liga da Europa. É porque eu tava com uma televisão ligada num, o outro no outro, e tava toda hora zapeando para ver os outros jogos. Eu não conseguia ver jogo nenhum, todos estavam ótimos. Estavam excelentes. Ontem tivemos 4 jogos, as quartas de final da Liga das Nações. A Alemanha e Itália foi 3-3, mas no agregado a Alemanha levou a vantagem, porque venceu o primeiro jogo de 2-1. Tivemos a Dinamarca com Portugal, foi 5-2 ontem. Portugal fez 3 gols na prorrogação. 3 gols na prorrogação. Portanto, tivemos o 3-3, os jogos de Portugal. Portugal classificando porque perdeu o primeiro jogo por 1-0. Como é que é o nome daquele jogador que fez 2 gols? Trincão. Trincão. E jogou no estádio onde ele joga sempre, que ele é do Sporting, de Lisboa. E aquele atacante maravilhoso do Sporting, hein? O Gyökeres. Ele foi jogador espetacular. Ele foi inclusive cortado da seleção da Suécia porque estava machucado, né? Não pôde jogar as partidas agora. Joga muito e com a definição ontem desses jogos, nós já temos a definição dos grupos das eliminatórias europeias. Portanto, Portugal dependia de uma vitória sobre a Dinamarca para saber com quem iria enfrentar. E Portugal agora vai enfrentar a Hungria, a República da Irlanda e a Armênia para disputar uma vaga para a Copa do Mundo do ano que vem. Serão apenas 3 datas. Olha só como é que é isso. Enquanto a gente aqui tem 2 anos de eliminatória na América do Sul... É uma loucura. Na Europa, só vamos ter 3 datas. Vai ser setembro, outubro e novembro. E aí define tudo. São 6 jogos. Vão ser 6 jogos e acabou, mais nada. E aí o primeiro colocado já garante vaga direta e o segundo colocado do grupo vai entrar aí naquela questão de playoff de novo para ver quem é que vai disputar. Ou seja, é muito mais difícil ir para a Copa via Europa do que a América do Sul. Porque muito mais, né? Que isso depende da entrada, né? Obviamente dependia ontem dos resultados, então Portugal ficou encaixado nesse grupo que é o grupo F. Então nós tivemos a vitória de Portugal depois da prorrogação. Tivemos a vitória da França nos pênaltis sobre a Croácia. A França venceu por 2-0, tinha perdido o primeiro jogo 2-0, venceu nos pênaltis, foi uma loucura também a disputa de pênaltis França e Croácia. E tivemos a vitória da Espanha nos pênaltis também sobre a Holanda. Olha a coincidência, o árbitro de França e Croácia ontem foi o Michael Oliver, o inglês, que foi o árbitro de Brasil e Croácia na Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu nos pênaltis. Ontem a Croácia que perdeu nos pênaltis, o mesmo árbitro. E a Croácia até teve uma situação ali em que parecia que a Croácia ia definir. A França também teve, mas o Theo Hernandes bateu muito mal o último pênalti, mandou pra fora. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso aqui. Então, olha, sem mais delongas, como o pessoal gosta de falar, deixa eu dar aqui agradecer demais a participação dele com a gente nesse programa super especial, onde a gente vai falar sobre Campeonato Brasileiro, Libertadores, tá tudo começando agora, Copa Sul-Americana, vamos falar sobre Seleção Brasileira também. Abel Braga, tudo bem, Abel? Tudo bem, Duarte. Abraço, é legal estar aqui contigo, muito tempo que a gente não se vê pessoalmente. Verdade. Abraço ao Felipe. Outro, Abel. E vamos aí tocar o barco. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Olha, o Felipe estava lembrando dessa de 2012. Você lembra do voo de volta de 2012 lá pro Rio de Janeiro, Abel? Presidente Prudente. Que a gente teve que baixar todo mundo. Eu vinha dentro do voo, ó. Tá louco, rapaz. Você perguntar se eu lembro é brincadeira. Agora o Felipe falou, uma das coisas boas, lembrança boa do Abel,
É 2012. Aí, porra, tu quer falar do voo, cara? Aquele voo, só pra quem não sabe, aquele voo, a gente via todo mundo comemorando e tal, e daqui a pouco aquilo foi um voo fretado, então parte da imprensa vinha naquele voo, né? E como eu fazia a cobertura do Fluminense na época, eu vinha naquele voo também. Tava todo mundo comemorando, a gente batendo papo, daqui a pouco entra o comandante do avião. Por favor, todo mundo sentado. Aí a gente, mas o que houve? Aí em posição de todo mundo teve que botar a cabeça entre as pernas. Por quê? Porque ninguém sabia o trem de pouso, ninguém sabia, o comandante não tinha a noção se o trem de pouso iria abrir ou não. Tava dando lá um problema, aí todo mundo teve que... Aí quando a gente desce no aeroporto, né, Abel, tinha bombeiro pra tudo que era lado, ambulância, mas tudo bem, correu tudo bem. E o alívio, né? E o alívio. Foi uma loucura. Ô, Felipe, Oi, Abel. O problema é que acusou, lembra, isso eu lembro, tinha que lembrar, né? Foi o primeiro sufoco que eu passei. No aparelho dele, no computador, não deu que o trem de pouso desceu, entendeu? Exatamente. E ele foi muito tranquilo, por aquilo que não criou grande loucura, que ele falou, olha, não desceu, mas eu escutei o barulho que desceu. Né? Pode ser aqui nos instrumentos. Aí ele falou que estava rodando, óbvio, para queimar gasolina, mas que ia fazer uma volta bem baixa para que o pessoal de terra pudesse visualmente dizer, desceu ou não desceu. E tinha descido, então avisaram ele e tal, aí já foi quando, mas a pista já estava preparada, né? Ele esperou o momento, agora aquilo a gente entra num pânico, porque fala, porra, por que esse diabo desse jogo não foi em São Paulo, entendeu? Palmeiras? Por que esse diabo desse jogo não foi, o Palmeiras foi rebaixado naquela partida. Mas é assim, cara, tu ganhar um negócio daquele tamanho, da maneira que foi, de forma antecipada, e passar um sufoco daquele, era umas cara, pra deixar coração. 3 rodadas na frente, né, Abel? 4, né, antes, né? 3 rodadas. 3, né? 3 rodadas. Foi uma loucura. Eu lembro que nós tivemos um jogo contra... eu não lembro, não. Um foi contra o Sport lá. Eu não sei se empatamos, continuamos com uma sequência boa, sem perder. Depois tivemos um jogo com o Vasco no Engenhão. Não lembro o resultado, teve mais um jogo. Mas já estava bagunçado. Estava botando os garotos todos da base que estavam no grupo. Eu me lembro, foram 2 gols do Fred e 1 gol contra, não foi, Abel? 2 gols do Fred. O terceiro é fantástico. Fantástico. Porque ele tá indo de encontro ao gol na área, vai sair o cruzamento. Aí é o time que ele tem de gol, de postura dentro do lance. Porque as pessoas não falam isso, mas é uma postura do lance. Porque quando ele viu que o Jean já estava jogando como lateral direito e aquele cruzamento não sairia para onde ele estava indo, ele recuou. E a bola veio no chão, cara. Ela quicou. Quando ela quica, ninguém dá de chapa como ele deu. Não dá. Todo mundo chega ali, mete o peito do pé e joga pra cima. Eu sou suspeito pra falar do Fred, Duarte, que pra mim, ele é o maior ídolo da história do Fluminense. Eu sei que tem muita gente que discorda, tem gente até que hoje em dia acha o Cano, mas eu acho o Fred mais do que o Cano. Mas e o Castilho? O Castilho eu não vi jogar. Então, o meu ídolo maior da história do Fluminense, pra mim, é o Fred. Eu, enquanto jornalista, daqueles que eu acompanho, e já acompanho futebol há um bocado de tempo, né, enquanto jornalista, pra mim, dos jogadores de área, eu tô falando de jogadores de área, eu não sei se o Abel vai concordar comigo ou não, os 2 maiores que eu vi jogar de área, pra mim, são Romário e Fred. Porque eles tinham um posicionamento dentro de área que o marcador estava em cima dele, daqui a pouco, se o marcador piscasse, tanto o Romário como o Fred já arrumavam ali uma brecha para ficarem isolados para poderem fazer o gol. Abel, impressionante. Queria fazer uma pergunta bem simples de você responder. Você já sabe que não é simples, né? Você pode ter o tempo que você quiser para responder. Você aqui manda. Você é mais tricolor ou colorado? Rapaz, que pergunta é essa, hein? Agora ele te pegou mesmo, hein, Abel?
Pegou, cara, pegou. É assim, tem, é como se eu tivesse duas formações, entendeu? A minha formação de homem, meu caráter, ela se moldou toda no Fluminense. Então, se eu tive, foram 8 anos, dos 15 aos 23. Então, se eu tive isso e sempre trilhei o caminho correto, que me foi passado, me foi ensinado no Fluminense, eu tenho que ter uma gratidão sem tamanho quanto a isso, né? Apesar de ter demorado, aqui é negócio da vaidade. Eu falo, caramba, eu nunca treinei um clube que eu amo, né? Fluminense e tal, aí, eu comecei como treinador em 85. Foram 20 anos para chegar no Fluminense em 2005. E o Internacional se tornou uma coisa mais rápida profissional, entendeu? De relação muito forte. Porque eu cheguei lá em 88, tinha trabalhado no Botafogo, onde eu comecei, que é outro clube que eu tenho, terminei como jogador ali, comecei como treinador. Ninguém fala de Botafogo, mas eu sou muito grato, principalmente ao Temar Dutra de Castilho. Tenho ótimos amigos no Botafogo. Então, assim, no Inter, eu cheguei, quer dizer, eu tinha muito pouco tempo, 3 anos como treinador, era o treinador mais novo da primeira divisão, estava dirigindo o Santa Cruz e, só voltando um pouquinho, houve um problema de toda a comissão do Santa, que tinha sido campeão pernambucano, foi para o Sport. Eu não fui. Eu falei, não vou sair, não vou fazer isso com o presidente, Zé Neves, que era um cara, amigo até hoje, cara espetacular. E eu tô dentro do vestiário para dar o treino, e ele me chama. Aí falou assim, olha, você fez isso pelo clube, por mim, eu tenho uma situação que quero te levar para o Inter, e eu autorizei. Aí ele falou, você dirige contra o nosso time, contra o Fluminense no Rio, sábado, e vai para Porto Alegre. E eu fiz isso. Foi no sábado, depois do jogo, acho que ganhamos. Era aquele campeonato que disputava em pênalti. Acho que nós ganhamos. Uhum. Peguei o avião à noite, fui para Porto Alegre, cheguei lá, o time estava em 12º, alguma coisa assim. Um jogo contra o Curitiba, eu não me meti praticamente nada. O preparador físico colocou a equipe, foi apresentado ao grupo e tal. Fui para a cabine, fiquei primeiro tempo e eu não gostei muito de algumas coisas que estavam acontecendo, não. Aí falei, vou descer. Aí fiz um negócio lá, mudei umas mudadas e fui pro banco e viramos o jogo, tá? Perdendo de 1-0, viramos 2-1. Foi quando eu lancei o Nilson, um atacante que eu praticamente não conhecia, mas foi a referência que eu escutei ali antes do jogo e tal. E ele fez os 2 gols e vencemos. Aí logo depois daquilo, cara, foi uma semifinal de Libertadores, perdemos aquele jogo horroroso nos pênaltis pro Olímpia, ganhamos fora de casa, ganhando o jogo de 2-1 em casa, tivemos pênalti a favor e perdemos, e os caras viraram para 3-2, aí para a disputa de pênaltis fomos eliminados, mas isso já marcou o Abel treinador a nível de Inter. Então depois vim em 91, que ganhamos uma Copa Governador do Estado invicto, depois fui em 95, aí foi, cara, foi. E uma vez quando eu cheguei em 2000 foi em 2006, 2007, aí 2008 o negócio estava meio complicado, eu saí do clube, mas não tinha saído de Porto Alegre, meu filho estava estudando. E não deu 20 dias, me chamaram de volta, não, por favor, não sei o quê, voltei pro clube. Foram 7 passagens. Então, é assim difícil, viu, Felipe? Eu ficar falando assim, gosto mais desse, gosto mais daquele. O Fluminense eu fiquei maravilhado porque cheguei ali na inauguração do museu, o Mário me mostrando, né, todo o museu e tal, aí falou, essa taça aqui é tua, essa aqui é tua. Então eu falei, não, minha não, eu ajudei. Quer dizer, tinha 7. É muito legal. No outro lado foi onde eu realmente cresci como treinador.
depois você conquistar o mundo contra o Barcelona, ganhar uma Libertadores, é um negócio meio surreal, né? E lá ter ganho alguns jogos que marcaram muito, o Grenal do século, ter ganho uma final de campeonato de 8 do Juventude, ter ganho uma final do Grêmio de 4-1 em Caxias, uma atuação soberba. Então algumas coisas, né? Ter tido a primeira vitória do Inter no Estádio Novo, primeira vez que venceram, eu era o treinador. Não tem coisa assim muito que marcaram. E o Fluminense tem outra coisa que me marcou muito, sabe? Primeiro, o primeiro título ao ajudar a ganhar o primeiro título do Mário Bittencourt. Porque ele, quando me contratou em 22, ele pediu isso. Aí eu falei, vou fazer tudo para te dar um título. Aí não sei, acho que foi a Taça Guanabara que vencemos ou foi a Rio? Você, foi a Taça Guanabara. Aí eu falei, já te dei meio título. Agora vamos completar isso aí. E o time foi crescendo, cara, que a gente chegou um momento que não sabia quem era o melhor time, se era o time reserva ou o time titular. Se você lembrar a atuação do time reserva contra o Vasco no Engenhão, tu fala assim, não, peraí, quem é esse aqui? Não, isso não é o reserva. Veio o título, aí veio uma coisa que tu falou aí que eu não gosto, cara, que é a tal da Sul-Americana. E nós tivemos que fazer um jogo em Barranquilha, de Barranquilha tivemos que fazer o jogo direto do Brasileiro em Cuiabá, e o governo lá não permitiu que o avião viesse direto de Barranquilha, que era fretado, tinha que parar em Brasília para carimbar os passaportes, para depois dali seguir, quer dizer, parou, descemos, carimbou e subimos. Camarada, cheguei aqui no Rio depois do domingo de Páscoa, vamos lá em Cuiabá, ganhamos jogo 1-0, aí pedi o Mário, e falei, Mário, não vou dar mais para mim. Viajar, essas viagens malucas aí. Essas viagens malucas não dá mais. Eu fiz agora, depois, em 23, quando estava no Vasco, já com outra função, eu fiz uma cirurgia aqui de ciático e botei 10 parafusos. Então estava complicado essas viagens, entendeu? Mas aí o Mário me surpreendeu, cara. Acho que é porque eu dei o título a ele. Ele fez um negócio assim para mim que perpetuou muito minha relação Abel-Fluminense. Ele botou o meu nome no campo número 2 do CT. Isso me trouxe um orgulho assim. No CT, Carlos Castilho. O campo número 1, Altair. Campo número 2, Abel Braga. Cara, tá lá a placa. Toda vez que eu passo lá, tem que ir no CT fazer, às vezes, uma fisioterapia, alguma coisa. Eu vou ali na plaquinha e olho, sabe? Ninguém tirou daqui. Ninguém vai tirar isso aqui, não. É muito legal. Então, ter essa relação assim, sabe? Uma da formação, que eu tenho que ser grato o resto da vida, por tudo que eu sou, né? Eu aprendi lá. E não esqueço o nome das pessoas. Seu Júlio, seu Haroldo e o Píndaro, foi jogador, foi atleta. 3 empresários, tal. Cara, os caras davam um baile. Os jogos eram os sábados, nós concentrávamos no casarão na Urca. Toda sexta-feira, depois do jantar, tinha uma palestra com eles, um bate-papo. Como esses caras ensinaram de vida, cara, de empresa, de situação financeira, de conduta. Esquece. Se todo time, tem muito time que está lançando o que está fazendo, né? Um trabalho legal que é fundamental da base. Então isso é formar. Então por isso eu tenho essa gratidão, porque eu fui formado. Eu fui melhor formado do que fui preparado para ser atleta. E eu aprendi muito na minha posição, porque meu treinador 4 anos foi Pinheiro. Então, como zagueiro eu sabia tudo, mas não era craque de bola, era bom jogador, só isso. Mas tinha um mental, uma força de confiança, de passar as coisas para meus colegas, prestava muita atenção naquilo que o treinador ensinava, naquilo que ele queria. Por isso, normalmente, fui capitão em todas as equipes que passei. E depois, como treinador, que me marcou, claro, foram 29 títulos. Mas uma coisa que me marcou muito, o Duarte, foi a questão da liderança, sabe, cara? Nunca vai percorrer esses anos todos aí e fala assim, Abel não tem problema com ninguém, cara. Problema com ninguém. Verdade. Isso aí é discutível. Que vaiava, que xingava, todo mundo teve,
mas não, sem brigar com ninguém, sem brigar com o atleta, sem brigar com o presidente. Saí sempre pela porta da frente, quando tive que sair. E quando não me tiraram, eu pedi para sair. Eu achei que não era o momento de continuar, porque não achei legal. Seus contratos sempre tinham multa rescisória ou não, Abel? Nunca, né? Nunca teve nada. É para você ver, cara, eu não... o que eu te falei agora, que quando eu também achava que o negócio não estava legal, eu pedia para sair justamente porque também não tinha multa. Você vê, como é que eu posso ir para um clube do tamanho do Flamengo e não colocar multa? Lógico. E eu pedi para sair. Eu achei que no momento aconteceram coisas que não compactuavam com aquilo que eu pensava, que eu sou. Então eu pedi para sair de boa, não tive briga com ninguém, cara. Relação com os jogadores do Flamengo é a melhor possível. É um time que eu admiro, ainda mais agora com o Felipe, tá jogando muito bem, tá com uma personalidade tá estável, sabe? Mesmo em momentos meio complicados, eles estão... Hoje é muito nítido, assim, a ascendência de alguns clubes sobre outros, sabe? A nível de coletivo, aí tu junta o coletivo com capacidade técnica, aí tu consegue ver, né? Você citou aí 4 jogos de ontem. Realmente é isso. Você, por semana, em 10 jogos aqui, para começar o brasileiro, tomara que eu continue sendo em verdade o que eu estou falando. Se você assistir 3 jogos bons, é verdade. Em 10 é muito. Você tem razão. É um futebol feio de ver. E tem alguma... Já que você tocou nesse ponto, tem alguma forma da gente mudar isso, Abel? Porque é o seguinte, eu lembro, e um dos casos, se eu estiver equivocado, depois você me corrija aqui. Eu sei que um dos problemas que você teve no Flamengo na época foi porque o Flamengo estava negociando, pelo menos aquilo que foi passado para que a gente tomou conhecimento, né? Que o Flamengo já vinha negociando com o Jorge Jesus para vir, e você tomou conhecimento disso, ficou chateado, e em 2019 você acabou saindo do Flamengo por causa dessa situação, né? E o que eu te pergunto é o seguinte: hoje a gente tem uma quantidade de treinadores estrangeiros hoje no futebol brasileiro muito grande. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro atual, se nada mudar até o final de semana, a gente vai ter 9 treinadores estrangeiros nas 20 equipes que estão aí no Campeonato Brasileiro. São 5 portugueses. Teve uma época que teve mais estrangeiro do que brasileiro. Exatamente, mas nesse campeonato, para esse início, se nada mudar... É muita coisa. São 5 portugueses e 4 argentinos, e os outros 11 são brasileiros. A gente está buscando muito a nossa identidade do futebol brasileiro no exterior agora, na tua opinião, ao invés da gente valorizar o brasileiro, ou porque, de repente, os nossos treinadores aqui também estagnaram um pouco? Enfim, qual é a tua opinião em relação a isso, Abel? Eu acho que são vários conceitos. O primeiro é que você não dá ao treinador brasileiro, e o treinador brasileiro hoje, praticamente 80% dele são jovens, principalmente. São poucos presidentes que sabem segurar a onda. São poucos. Um que eu falo porque conheci e sei que segura a onda até não poder mais é o Mário Bittencourt. Quem trabalha no Fluminense trabalha tranquilo porque sabe. E ele continua fazendo isso, que muita gente pediu a saída do Mano agora. Não adianta. Ele sabe, porque ele vê o trabalho, ele vai lá praticamente todos os dias, e ele sabe como o cara comanda, como o cara, entendeu? Nesse ponto ele é muito bom. Tem outros. Mas assim, então vamos lá. Esses treinadores jovens, 80% aí, tem muito cara bom. Muito cara bom. Cara, eu sinceramente, eu conheço os caras, sabe? Eu conheço a forma de trabalhar, tenho amizade com eles. Tô te falando, cara, de Barroca, tô te falando de Zé Ricardo, tô te falando de Barbieri. Pô, esse eu fiquei encantado, trabalhando com ele no Vasco. Cara, tem um garoto que também foi do Vasco, no Sub-20.
ele simplesmente, no momento que pegou a equipe principal, porque o Barbieri saiu, né? Não tinha condição de segurar mais. Nós conseguimos segurar até perder para o Flamengo um 4-1 e tomamos um baile no primeiro tempo horroroso. Mas depois não deu mais, desde aquele jogo da perda dos pênaltis na Copa do Brasil para o ABC, a coisa não andou. E nós pegamos o Willian, que era o treinador do Sub-20. Só para você ter uma ideia, quando nós pegamos o Willian, que ele ficou ali como interino 3 jogos, se eu não me engano, o Willian no Sub-20 tinha mais título no Vasco do que derrota. Vê bem, eu não estou falando mais título que o outro treinador, não. Ele ganhou mais título do que perdeu o jogo. Vê bem. Igual Jorge Luiz e o Felipe. Então, igual o Jorge Jesus e o Felipe. Garoto agora foi pro América Mineiro. Tá no América Mineiro, Chegou lá na final do campeonato, quer dizer, tu vê bem, eliminando o Cruzeiro. Perdeu o primeiro jogo, uma vergonha, porque a expulsão foi lamentável, teve uma influência decisiva. Aí o Atlético, com um time daquele, aproveitou muito bem, agora com o Cuca super motivado e tal. E no segundo jogo o América venceu, cara. 11-11. Então, tu vê, não é que falta treinador. O que se falta é que com os nossos, a paciência da galera aí, dos presidentes, de direção, ela é muito pouca. Então, o cara vem com muito mais garantias a nível de contrato e tudo, a nível de multa rescisória, porque ninguém pensa que eu venho da Argentina, do Uruguai, do Paraguai para cá, acabou o contrato, manda embora. Não, eles têm que pensar, porque é alto. É bem diferente do que seria com esse pessoal que eu acabei de falar, né? Com o Jair Ventura, e são tantos outros. Eduardo Batista, porra, esse moleque é muito bom. Esse Carpini do Vitória é bom, né? O Carpini do Vitória é muito bom. Carpini, não, isso é pessoal, cara, muito legal. Agora, olha bem um pouco a contradição. O que vocês acabaram de falar que viram ontem? Vamos lá, repete um pouquinho. Jogos da Alemanha e Itália. Alemanha e Itália, isso. França e Croácia. Isso. Portugal e Dinamarca. Espanha e Holanda. Porra, por que não traz pra cá, então, um treinador da Alemanha? Ou um treinador espanhol? Esses caras estão mostrando pro mundo que os times deles são quase que imbatíveis, cara. Mas eles viriam pra cá, Bel? Pô, vai pagar, o diabo tem que pagar, cara. Então, você só traz treinador, não estou dizendo que os caras não são bons. Eu estou querendo dizer que é muito heterogêneo o negócio da nossa paixão por futebol, cara. Se nós estamos vendo o bom, como nós vimos ontem, o Felipe falou, porra, quem falava que não ia ter futebol domingo, meu Deus do céu, foi sentar ali e ficar botando no canal, eu tenho aquele aparelhinho, porque se eu botar pela Apple TV, eu, para mudar para outro jogo, tem que voltar tudo, para mudar, clicar, ok e tal. Não, no meu aparelhinho eu vejo direto. Eu vi pelo Sport TV de Portugal. Vi todos os jogos, ao mesmo tempo. Fazendo aquilo que fazia. Machucou aqui, passava para outro jogo. Passava para outro jogo. Às vezes eu passava, gol de fulano, falei, para que eu fui tirar, cara? Aí, sabe? Mas por quê? Aquela ansiedade que, porra, tô vendo futebol. Verdadeiramente futebol. Né? Como você admite, jogando em casa, uma Alemanha ganhando 3-0, permitiu o empate. É surreal isso. Por quê? Então, uma seleção, um país que tem a sua maior característica não é de ter grandes jogadores, de ser uma equipe defensiva, sempre foi aquele negócio de marcar primeiro, marcar. Pô, faz 3 gols fora contra a Alemanha. Então ali talvez até o futebol, mas eu gostaria. Então de ver, não estou dizendo, por favor, não estou tirando o mérito, ainda mais, por exemplo, o Abel do Palmeiras. Eu adoro ele como treinador e como pessoa. Eu conheço, eu troco mensagem com ele às vezes, é um cara que eu admiro muito, muito, muito. E tem outros, entendeu? Mas não são todos. Já teve treinador aqui de seleção
de Portugal, que foi aqui o mês do Cruzeiro. Para você ver. Entendeu? Então não é assim. É que aqui, agora se tem uma paciência. Por que não tem um pouco de paciência a mais com os nossos, cara? Você gosta... Você acabou de... Vocês sabem que esse calendário, ele é louco. Eu ia parar em dezembro como treinador. Aí depois eu pensei assim, não, vou parar em julho com o Fred. Por causa de uma viagem dessa sul-americana, eu falei, não vou mais. Não é que minha coluna acabou comigo. Não tem mais jeito. Então, você vê a dificuldade que é, cara. E aqui não querem saber. Vai fazer o quê? Você, para ir à Volta Redonda de ônibus, no jogo estadual, você leva mais tempo que de Lisboa para ir a Madrid. Verdade. Pô, da Inglaterra para a França. Tu leva mais tempo para ir do que ir daqui, de ônibus tal, confortável, ônibus, leite, fazer um jogo de campeonato contra Volta Redonda. Então tu vê o tamanho disso aqui, cara. Tu vê o tamanho de São Paulo. Complicado. E por que, então, o tamanho de Minas? Não, imagina. Não tem que levar em consideração. Abel, deixa eu só fazer um intervalinho aqui, a gente já continua o nosso papo, porque eu tenho que fazer agora um intervalinho aqui no programa e a gente já volta aqui para continuar esse papo, falar também um pouquinho dessa abertura do Campeonato Brasileiro, de Libertadores, enfim, já a gente volta aqui com você. Só fazer esse intervalo aqui no Diretoria FC, aqui pelo canal Nosso Futebol. A gente volta já, porque o papo aqui tá excelente. Até já, hein? De volta aqui no Diretoria FC pelo Nosso Futebol, na Claro TV, você já sabe, é o canal 567, também tem na Sky, tem no Zapping, enfim, é só você ir lá procurar o Nosso Futebol, que a gente tem lá direitinho o programa e você pode rever o programa também no dia seguinte. Se você não conseguir assistir à noite, pode rever no dia seguinte. Aliás, o Abel Duarte estava falando do primeiro jogo da decisão do Paranaense, entre Maringá e Operário, 2 times do interior que passou no Nosso Futebol. Foi um jogo espetacular, o campo era ruim realmente, o jogo era em Maringá, foi 2-2, foi um jogo maravilhoso, o Nosso Futebol transmitiu ao vivo. Exatamente, Nosso Futebol que está acompanhando também, atenção, tem o Campeonato Paulista, tem a decisão agora, no final agora dia 27. Dia 27, portanto vai ser o segundo jogo decisivo. Quinta-feira, né? O Corinthians tem a vantagem, né, porque venceu o primeiro jogo, o Corinthians tem a vantagem sobre o Palmeiras. Abel, vai começar o Campeonato Brasileiro, você como um treinador que já foi campeão brasileiro também, a gente tem sempre aquela questão envolvendo o equilíbrio, né? Que a gente fala muito do equilíbrio, que tem vários times em condições de levantarem o troféu aí. Eu, no meu modo de ver, eu vejo hoje, nesse momento, antes de começar a competição, eu vejo os seguintes times em condições de lutar já pelo título. Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, que vem fazendo um belíssimo trabalho, o Roger Machado também, vem fazendo um grande trabalho, Palmeiras, e eu colocaria o Botafogo, que eu acho que o Botafogo virá aí também forte para o Campeonato Brasileiro. É evidente que pode aparecer alguma surpresa. E uma outra coisa que a gente tem que observou esse campeonato, vamos ter muitas equipes do Nordeste no mesmo campeonato. São 2 cearenses, são 2 baianos, né? Temos mais alguém? E um pernambucano. São 5 equipes do Nordeste participando, o que também já dá um charme todo especial ao campeonato. Você vê esse equilíbrio também no campeonato desse ano, Abel? Ou o Flamengo está disparado na frente? Eu penso bem igual a você. Eu concordo plenamente com o que tu falou. Já respondendo ao Felipe, o Flamengo hoje tem um coletivo forte, porque tem uma maneira agora única de jogar, já que o Felipe já ganhou o título, então, tipo assim, cara, nós vamos fazer isso. E ganhou, então isso mostra para os jogadores, o jogador gosta de sentir, de ter esse feedback, sabe, esse feeling de, pô, sempre que o cara mandou e estamos ganhando. Então, vai ser muito forte. Concordo plenamente. Atlético, Inter, Palmeiras. Só que quando começa, tu bota aqueles 10 com possibilidade, né? Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Porto Alegre, os 2 de Minas. Então, mas eu confio nesse aí, plenamente, eu acho que sai daí os campeões. Agora, ano passado, Abel, eram esses candidatos também, apareceu Fortaleza como intruso, né?
Mas é isso que eu ia falar agora. Você sabe que disso vai sempre surgir um ou dois. E um desses, não sei o que, no meu modo de pensar, que pode surgir, principalmente se tiver um pouco de... Vai ser o São Paulo e o próprio Corinthians. Sabe, acho que esses... O Fluminense agora também se adaptou muito bem na forma de jogar do Mano. A chegada do Canóbio deu uma força diferente e ele está sendo usado muito bem pelo Mano, porque o Cano tem tirado da área, tem vindo atrás para tirar zagueiro, e ele vê quantos gols ele tem feito e nunca aberto pelo lado esquerdo, sempre entrando e fazendo diagonal. Eu acho que também é outro que pode... Tem uns times aí que pode surpreender. Então eu vejo, fora daqueles que são considerados por nós os mais prováveis, eu acho que eu incluo aí Fluminense, Corinthians e São Paulo. O Corinthians está fazendo um início de temporada espetacular, só não conseguiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Mas de resto fez uma campanha... vacilou muito naquele jogo em Guayaquil, sim, né? Foi muito mal. Foi a vestimenta do treinador deles. O cara estava com aquela roupa lá que estava espetacular, eu acho que eles ficaram impressionados. Aquilo assustou. Aquilo assustou, exatamente, é isso aí. Ô Abel, deixa eu retroceder um pouquinho, você responde em 1 minuto. Uma cena sua me chamou muito a atenção na decisão do Mundial Inter e Barcelona. Foi quando o Adriano Gabiru fez o gol e você saiu pulando, olhando pro céu. O que você pensou naquela hora, Abel? Ai, nós vamos ganhar do Barcelona? Foi isso que você pensou? Não, eu tive uma convicção muito grande que tinha terminado para ele. Mas não foi isso que me levou. Eu sou um cara religioso, católico. Então eu agradeço sempre, cara. Eu perdi um filho que é uma dor e criou um vazio que é irrecuperável. Mas eu agradeço a Deus por ter tido aquele filho por 19 anos. Claro. Eu agora tenho uma netinha. Eu agradeço a Deus por ter uma netinha que não substitui aquele vazio, mas me traz um recomeço, entendeu? Então, eu cheguei no Inter em 2006, depois de perder, né, ou não ganhar 2 Copas do Brasil, por clubes diferentes, campeão carioca pelo Flamengo, perdi a Copa do Brasil pro Santo André, não é isso? Isso. Aí em 2005, com o Fluminense, perdemos a Copa do Brasil pro Paulista. Eu acho até injusto, sabe? O jogo do Flamengo, não. Mas do Fluminense eu acho injusto. Que o Fluminense, se tivesse jogando até hoje com o Paulista, tava 0-0 o jogo. Impressionante, a bola não entrava. Mas o primeiro jogo, aí se tu fala assim, o gol que o Tchui, que o Tuta, que os caras perderam, era assim, de entrar na cara do goleiro e não fazer o gol. Então, ali que era... não tinha como nem perder. Sinceramente, termina empatado lá, claro, o outro jogo seria diferente. Mas se nós tivéssemos ganho, não seria absurdo nenhum. E foi em São Januário o segundo jogo. Não, em São Januário. Então o que acontece? Ali, eu cheguei ali meio, os caras a imprensa, né? Óbvio, vocês, bivice. Bivice, eu falei, porra, cara, bivice. Cheguei lá, né, no Campeonato Gaúcho, né, fui contratado pelo Fernando, que ele falou para mim assim, Fernando Carvalho, estou te dando a chance de ganhar a Libertadores, eu quero ganhar também no meu último ano de mandato de presidente, e você, porque tem aquela marca que nós íamos para a final, perdeu para o Olímpia, aquela coisa no pênalti. Então o que acontece? Começa o Campeonato Gaúcho, empatamos com um Grêmio 0-0 lá na final, fora. Em casa, fizemos 1-0, gol do Fernandão, e o jogo está acabando, cara. E o Grêmio tem uma falta no meio campo, meteu a bola lá para cima, não tem negócio, meio campo, bota 10 passos para dentro do campo do Inter, e meteram a bola para cima, bem na linha lateral. Teve erro de marcação, teve uma série de erros, tomou um gol de empate. Perdemos o campeonato. É porque tinha o gol fora, né, Abel? Cara.
Hã? Tinha o gol fora, né? Por isso que o Grêmio foi campeão. Exatamente. Tinha o gol fora lá, foi 0-0 em casa, 1-1. Aí ganha a Libertadores. Aquilo já... Eu também agradeci. Né? Aí depois, cara, acontece aquilo. Porque o Gabiru em si, ele foi uma coisa emblemática, entendeu? Porque quando ele foi contratado, Fernando Carvalho me falou da contratação, eu amei, porque tinha trabalhado com ele no Atlético Paranaense. Ele fez uma Libertadores incrível, um gol decisivo, jogou muito bem quando entrava, quando começava de início. E depois da conquista da Libertadores, cara, ele se perdeu um pouco, entendeu? Ele largou. A verdade é essa, ele largou. Ele foi... Ele começou a ter uma vida que não compactuava com aquilo que nós queríamos, exigíamos, né? Ainda mais num clube como o Inter, que tu sabe que esses clubes do Sul têm uma forma de atuar, de ambição assim, diferente. E pro lado de cá, lá é agressivo o negócio. Mas aí não queriam que ele viajasse pro Mundial, cara. Os caras vieram dar a lista do Mundial, o pessoal que vai viajar. Eu falei, mas o que é isso aqui? Primeiro, quem faz lista sou eu. Né? Não tem hipótese. Aí bateu tudo. Eu falei, cadê o Gabiru, cara? Como é que você não quer levar o Gabiru? Pô, estão de sacanagem. O Gabiru ajudou a gente a ganhar a Libertadores. Nós estamos indo pro Mundial porque o Gabiru participou, tal. Pronto, foi o Gabiru. Que coisa. Aí então aquilo também, quer dizer, coincidência, é o Gabiru que entra e faz um gol. Cara, então ali eu tinha que agradecer, porque eu não tinha passado sufoco em momento nenhum do jogo, porque não teve domínio. Teve. O Barcelona massacrou o Inter, massacrou porra nenhuma. O jogo estava igual, cara. Eles não conseguiram chegar. E não tinha negócio de jogar atrás, não. Porque eu entrei em campo com o Fernandão, Yarley e Pato. Eu não tenho medo de perder. Mas aquilo ali, pô, com ser o Gabiru e tipo assim, pô, esse cara fez esse gol, tu pensa em tudo. Primeiro com o menino que eu gosto muito. Depois foi meu jogador no Marseille, pra tu ver. Depois do Atlético, ele foi meu jogador no Marseille, que eu pedi. Falei, porra, vai ser a redenção dele, ele vai agora, tipo, caramba, o Papai do Céu me deu novamente essa alegria, esse prazer pessoal, que aquilo ali fizesse ele acalmar, sabe? Porra, piorou. Depois do cara, ele foi campeão do mundo, o gol dele, mas ele piorou. Ele se largou de vez. Mas é assim, cara, então tem vários, eu sempre agradeço. É a minha forma de ser. Eu tô aqui sentado numa mesa do meu escritório, em casa e tal. Se eu virar aqui um pouquinho o fone, você vai ver a minha santinha, tudo. É meu jeito de ser. Então, eu sempre agradeço. E eu acho muito bacana. O teu relacionamento, eu tive prazer, né? Mas, sinceramente, não é porque a gente está aqui hoje conversando com o Abel que eu vou falar isso, não. Mas eu tive o prazer de pegar o Abel em várias situações. Por exemplo, o Abel falou ainda há pouco, na primeira parte, né, da passagem dele pelo Botafogo, e agradecer ao presidente Altamar Dutra de Castilho. Eu me lembro quando o Abel foi contratado uma dessas vezes pelo Botafogo, que a negociação aconteceu no estádio de remo do Botafogo, lá na Lagoa. Aí eu soube da negociação, me mandei pra lá, porque o Abel tava lá almoçando, né, foi lá conversar com os dirigentes do Botafogo para acertar a saída pro Botafogo. Aí eu fui pra lá, esperei o Abel sair, ele, como sempre, extremamente atencioso. Aliás, uma coisa que a gente tem que falar, é bem bacana a gente ver isso hoje em algumas pessoas, né, porque falta um pouco dessa humildade que o Abel teve. O Abel sempre foi humilde, como jogador, como técnico, sempre teve essa humildade. Hoje em dia falta isso. Humildade de vitorioso. Exatamente, porque não é um qualquer. É o Zico, por exemplo. Exato. O Zico não é exemplo igual ao Abel? Exatamente. Pra mim é igual. Igualzinho, igual. Exatamente. Então essa simplicidade dessas pessoas é que a gente gostaria de ver hoje no futebol. Por exemplo, o Abel... nem sei se ainda tá, mas trabalha com pessoal de assessoria, trabalha com o Eric, com o pessoal, com o Tinoco, com o Vinícius na SMG, enfim, né, nem tem feito agora muito trabalho, mas ele sempre, quando você precisa de falar com ele, nem sempre você precisa passar por ele, você fala direto com o Abel, ele te atende na boa, mesma coisa acontece com o Zico, enfim, então essas pessoas hoje fazem falta ao futebol, por isso que a gente sente a tua falta no futebol, viu, Abel? Ô Abel, deixa eu te falar uma coisa, eu queria a tua opinião sincera sobre o Neymar. Pra você, ele vai jogar a Copa o ano que vem?
Só, Felipe, só deixa eu falar um pouquinho do que o Duarte falou aí. Ah, claro. Eu nunca quis ser protagonista. E sei que nunca fui, entendeu? Eu não imagino, eu começo a entender melhor a adoração que o torcedor do Inter tem comigo, por causa daqueles títulos, foi a primeira Libertadores, o campeão do mundo, que o Grêmio tinha, que era o maior rival, e o Inter não tinha. Então aquilo teve um peso muito forte no torcedor. E cada vez que eu vou, como estava agora em Atlântida, né, gravei aquele programa lá com o Duda e tal, quando eu ando ali na praia de Atlântida, quando eu vou pro restaurante com ele, com meus amigos, minha esposa, é um negócio, sinceramente, teve uma homenagem para mim lá, estava um presidente, estava Fernando Carvalho, Marcelo Medeiros, Giovanni Luiz, estava o Roberto Melo, que foi candidato agora, e quem apareceu? Felipão, cara, aquilo me deu uma satisfação. Tobis, um restaurante fechado para nós, uma homenagem para mim. Fiquei encantado, sabe? Mas nunca quis ser protagonista. Então vou só citar agora, e um exemplo tu vai ver, caramba, realmente, eu estou numa nova função agora, como diretor técnico. Não estou em um outro clube aí porque não bate. Hoje eu tenho que ir para um clube que eu tenha uma certa identidade, que tinha acontecido alguma coisa lá atrás, e que esteja situado numa cidade que eu gosto também, entendeu? Então, eu poderia estar trabalhando, mas pedir desculpa, não poder aceitar, aquela coisa. Dar uma desculpinha aqui, eu invento uma história, mas eu continuo na ativa. Então, só para você ver, eu trabalhei no Vasco durante 1 ano e 23. Fui levado para essa posição agora, diretor técnico, que todo clube vai precisar, que nada mais é do que você ficar entre o grupo de jogadores e treinador, procurar que o treinador tenha que absorver problemas fora da parte tática e técnica dele. O cara chegou atrasado, o cara faltou o treino, para que o treinador vai se desgastar? Então isso eu faço bem, por quê? Fui 37 anos treinador, então eu sei o quanto me desgastei por isso. Queria ter um cara que resolvesse esse problema para mim. Então isso aí todo clube na frente aí vai ter, que está começando a crescer. Outra coisa, o Romário, vamos lá, e nesse 23 eu esqueci esse pedaço, muitos amigos falaram, cara, tu tá no Vasco como diretor técnico, tu não aparece. Não, eu não sou protagonista e não queria. Se eu dei 2 entrevistas no ano, foi muito. Porra, não sou eu que tenho que aparecer. Eu não gostava de aparecer como treinador, vou querer aparecer agora que sou diretor técnico. Entendeu? E sobre o Neymar, cara, assim, eu sou muito, muito suspeito, sabe? Para falar de Neymar, porque eu tenho adoração por esse garoto. Porque quem conhece o Neymar, quem conhece? Eu conheço pouco, eu conheço de encontros. Ele é de uma amabilidade, uma educação, uma simplicidade incrível, cara. Não é o Neymar que a gente vê com atitudes que a gente acha que não são corretas. Mas aquilo não é ele, o Neymar, pessoa, caráter. Tá dando para entender? Então ele faz coisas que a gente não concorda, né? Fala assim, caramba, Neymar agora tá machucado, deixou de jogar um jogo para ir para uma final de campeonato, mas aí foi no ensaio da escola de samba. A gente não consegue bater com isso muito bem. Agora, não podemos confundir, né, esses dois lados. Esse lado humano dele, ele ajuda muita gente, ele faz muita coisa que não fala, ele ajuda muita gente, muita coisa. Ele é um cara, pessoa sensacional e sem discussão o que ele é como jogador. Então, agora vou responder ao Felipe direto. Felipe, ele vai estar na Copa, cara. Você acha, eu tenho né? certeza, como vai ser a última, que ele vai ajudar. Porque, primeiro que ele vai fazer é melhorar. Se ele estiver bem, não acontecer porra nenhuma de contusão, aquela coisa toda, ele vai ajudar em muito. Porque o que acontece hoje, eu apostei
Eu botei minha cara a tapa agora e disse: o Brasil ganha do Uruguai. Agora também aposto que o Brasil não vai jogar bem. Porque a gente não vê o Brasil jogar mais bem. Né? A Ganha grande de verdade quem? é essa. Ganha da Argentina? Não, do Uruguai. Isso antes do jogo, eu apostei do Uruguai. discutir Tá. que ia ganhar, mas que não ia jogar bem. Porque a gente não vê a seleção jogar bem. Né? O que você quer na seleção? Eu acho que o que eu quero é o que você quer. É o que todo mundo quer. Que você tenha jogador como fez o Desculpa, Abel, Wesley. você falou Uruguai aí, é Colômbia? Colômbia, desculpa. É Colômbia, Desculpa. né? Ah, tá. Porque nós tivemos aquele problema do jogo contra o Uruguai. Sim, e o Uruguai sim. vinha muito bem em segundo, foi mal. Mas entenda bem, o que nós queremos é que o Brasil seja aquilo, todos os atletas que estão lá dentro, que o Wesley fez. Cara, um garoto é titular do Flamengo aí há pouco tempo, tá acostumado a Ele jogar jogou jogo pra pesado. cacete. Ele Ele jogou entrou pra ali. cacete. Ele passou uma energia para os outros colegas Mesmo. que naqueles últimos 5 minutos o garoto pegou no jogo, o Júnior pegou no jogo, em 5 minutos. Ele fez 3 jogadas, uma saiu o gol. Coisa que ele não tinha feito em 87. O Vini. Então, ele fez o Vinícius Júnior jogar, ele levantou o time de uma maneira absurda. Eu sei, cara, com uma pegada, com um ir de volta, e é isso que você quer. Então, você, cara, sabe o que acontece, ô Felipe? Me parece que no meu tempo, eu tenho esse quadro aqui, ó, atrás daqui, foi a primeira vez que eu fui convocado, Talizico, Talião, deixa eu ver aqui, Dirceuzinho, Rivelino, Reinaldo, Zico, Ilcinho, Orlando, Leão, Amaral, Edinho, Cerezo e o papai aqui. Pô, time Vê bem. ruim a beça esse, hein? Time ruim, foi o primeiro jogo. O jogo contra o Milan no Maracanã. Então, o que acontece? No meu tempo, fui convocado, cara, botar aquela camisa aqui, não é? O amarelo, o azul, como botou, o que fosse. Camarada, aquilo dava um tesão. Aquilo era um orgulho. Eu não imagino. Eu não sei se sente isso hoje. Porque nós que estamos de lá de fora, nós não temos mais aquela alegria. Pô, a seleção joga hoje. É verdade. A seleção vai jogar amanhã. Pô, né, tu via todos os jornais, tu não vê outra coisa a não ser seleção. O que tu menos vê hoje é falar de seleção. É um negócio... Imagina, é só marketing Abel, agora? se ainda aquele marketing existisse... pessoal, eu estou na seleção, eu vou aqui aumentar meu salário, porque tem no meu contrato. E o que tu vai dar em troca? Ele não está tendo. Cara. Se ainda existisse aquele apelo que existia anos atrás, a gente não falava de outra coisa a não ser o jogo com a Argentina amanhã. Lógico, ou não é? Perfeito. Perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. Cara, ficou assim, Sabe o que dói mais? É que eu concordei, e não somos só nós, com o que você falou no início do programa, a primeira participação, que é o que todo mundo sente, cara. Isso é muito ruim. A gente falar, caramba, nós vimos 4 jogos ontem, nós temos que pensar nisso. Nós temos que estar falando, desse jogo de ontem, temos que estar falando do jogo da Colômbia, temos que falar de que daqui a 2 dias, amanhã, tem um jogo contra a Argentina. Então não vê bem, cara. E nós não falamos nada. Falou do Neymar, falamos um pouquinho. Por quê? Eu sabia que contra a Colômbia ganharia. Eu sabia. Eu dei a cara, eu apostei, o pessoal lá da academia, mas também falei, mas não vai jogar bem. E não jogou. Não jogou. Jogou o Wesley. Aliás, o Wesley tem uma coisa que a gente tem que enaltecer, isso aí também a gente tem que enaltecer o trabalho que o Tite fez. Eu lembro num determinado momento do Flamengo, que a torcida do Flamengo pegava no pé do Wesley. Pegava, mas pegou muito no pé do Wesley. O Wesley teve, inclusive, para ser negociado lá para a Itália, e o Flamengo acabou batendo o pé. Renato Maurício Prado odiava o Wesley. Hoje ele ama o Wesley. Aí foi um jogador que
enfim, conseguiu ter a consciência ali e ajuda, provavelmente teve a ajuda de alguém para se manter tranquilo, e hoje é indiscutivelmente para mim o melhor lateral direito disparado do futebol brasileiro, mas é com muita... Ele vai ser o titular do Brasil na Copa, E hein? tem que ser, para mim... Eu acho que não vai surgir ninguém melhor do que ele, não. Para mim tem que ser também. Não tem com dúvida. certeza, não tem, concordo plenamente com o que tu falou, e feliz porque tu ter feito essa observação do Tite. Sim, isso aí sem dúvida. Porque o Tite é muito bom, cara. Uma vez tu é mais feliz num lugar, não é no outro, mas peraí, ver a carreira do Tite, cara, é sensacional. É um cara muito do bem, é outro cara que tu nunca quis protagonismo, é um cara que também entrando, saindo, nunca brigou com ninguém. Então, fico muito feliz que tu lembrou isso. E, claro, com certeza o Wesley deve ser grato a ele, né? Porque está vivendo um momento fantástico. E acho que já vai jogar de início amanhã e já não vai sair mais. A gente tá... Eu te juro, eu espero ver no jogo amanhã, que agora ele vai começar, ele incendeia, cara. Ele passa isso para os colegas. Porque é surreal o que ele faz. Verdade. A gente está na reta final do programa, temos mais 3 minutinhos só para a gente... Abel, por favor, em 30 segundos, isso, que a gente está em cima da hora mesmo. Te incomodou muito a época que jornalista dizia que você era do clube do vinho, que você tinha amizade com jornalista e que jornalista não te criticava? Isso te irritava muito, Abel? Pô, o jornalista não me criticava? Cara, vem cá. Você gosta de tomar água, o outro gosta de tomar cerveja, o outro gosta de tomar uísque, o outro gosta de tomar vinho. Pior que ele foi falar do vinho numa briga ruim, né? Ele foi se meter com amigos que bebem vinho comigo, como o Júnior, então a briga ficou ruim para ele, né? Então é um cara que, sei lá, quem é esse cara? Esse cara teve aí numa TV, depois teve em outra, e cada vez ele está diminuindo mais, né? Então não tem, isso não me incomodou nada, cara. Ele soube jornalista falar, foi fazer aqui matéria aqui em casa, teve um documentário aqui em casa, eu fiz em Porto Alegre dentro de uma adega, documentar minha vida, cara. Eu gosto de vinho, qual o problema? Lógico. E o Abel... Então, as pessoas vêm aqui em casa, vêm ver minha adega, aí falam assim, porra, eu tô fazendo um documentário, né? Já tá pronto. Ele vai sair, acho que antes do Mundial de Clubes. Que legal. E o cara viu minha adega e falou assim, tu tem que gostar de vinho? Eu falei, claro. Eu acho que vou ter um apartamento do tamanho desse aqui, não vou ter uma adega. Lógico. Então, eu gosto de vinho, penso que aquilo me incomodou. Ele foi desculpa falar, um grande babaca, cara. O cara que não é uma opinião um dia, uma opinião outro. Você tá brincando, você falar que, ainda mais que se saísse de um cara pesado, aí poderia até ter repercussão. Isso não tem repercussão nenhuma, porque saiu de quem saiu, cara. O Abel, para quem não sabe, o telespectador que está assistindo a gente, é um dos melhores pianistas que eu conheço. Além do bom apreciador de vinho, também é um ótimo pianista. Ele e o Ivan Lins, né? Nas concentrações, cansei de ver em concentração, lá em Porto Alegre então, em Curitiba, já tinha lá o pianinho lá do Abel, lá separadinho lá nos hotéis. O Abel descia sempre, ia lá pro seu pianinho, fazia lá, tocava lá o seu pianinho, ele é um excelente pianista. Eu admiro muito quem é fera no piano. Eu também. Muito. Não, o piano é um negócio maravilhoso. Eu acho que o documentário, né, não sei, porque o cara que ia editar tudo, mas ele pediu, vamos começar você no piano, né? Quando veio aqui em casa primeiro, fala comigo, com a minha mulher, com meu filho, postei minha netinha, aquela coisa. O Leomir também aqui, muita gente fez. Júnior, Zico participou, Fernando Carvalho, Sobis, e muita gente. Muricy, vai ficar um negócio legal. Então, cara, ele foi assim, muito... Vamos começar no piano. Aí eu fiquei pensando naquilo, né? Vamos começar você tocando piano. Aí eu falei assim, eu vou tocar uma música, mas essa música teria que ser oferecida à minha esposa, minha mulher, minha querida, da minha vida. Mas é uma música, eu falo, tem essa gratidão pelo futebol. Então essa música tem tudo a ver com que eu sou grato ao futebol. E é assim, ela começa assim: eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Ah, que beleza. Beleza, hein? Eu acabei de ver pra você, tu vê o futebol. Você aqui falando comigo, não sabia de nada,
eu falei que assisti Maringá e Operário. Vamos ver. Eu também assisti. Abel, a gente quer agradecer muito a tua participação aqui, foi um papo maravilhoso. Sinceramente, a gente tinha papo aqui para ficar umas 4, 5 horas conversando, porque você realmente é uma pessoa sensacional, a gente gosta muito, você tem muita história, muita coisa bacana, um vencedor. Enfim, não estou aqui, volto a dizer, não estou aqui babando o ovo, como a gente costuma dizer, por você estar aqui não. É porque você realmente é uma pessoa que sempre nos tratou muito bem. E esperamos que você volte o quanto antes ao futebol, porque e você a gente é do Clube do Vinho, sim. A gente é do Clube do Vinho. A gente é fã do Abel. E eu também gosto de vinho. Esse aqui é o grande detalhe. Eu adoro também. Abel, muito obrigado. Um abraço para você. Obrigado por participar aqui no Diretoria FC, viu, Abel? Quando vem aqui pelo Leblon, fala, Duarte. Só avisa antes, né? Tá bom. Você e o Felipe, obrigado por vê-los. Seria melhor pessoalmente. Quando puder, vamos vem aqui marcar. todo mundo vir. Tá bom, vamos marcar. Muito obrigado, cara. Tá bom, Abel, um abraço. Felipe, obrigado pela participação mais uma vez. Semana que vem estamos de volta. É papo maravilhoso com o Abel, né? Se Deus quiser. Eu acho uma das grandes entrevistas que fizemos em 2025, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Foi uma entrevista espetacular com o treinador e hoje coordenador de futebol, Abel Braga. É isso. Na semana que vem estaremos de volta. Você já sabe, se não assistiu, se não assistir, você pode assistir no dia seguinte, vai estar de novo disponível e vai estar disponível no nosso YouTube também. Diretoria FC, aqui no canal Nosso Futebol. Um abraço, até semana que vem, gente.